Oiê, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Beijos para todo mundo. Sempre, o agradecimento de sempre. O apoio de vocês, as mensagens de vocês, o feedback de vocês é o que fazem a gente estar aqui firmes e fortes. Seja gravando vídeo, seja lá na minha página, seja nas lives que a gente faz de terça-feira. Fica a dica. Vai ficar tudo escrito aqui embaixo. Seja pra gente sobreviver nesse mundo louco, seja pra gente aguentar os B.O. que acontece, seja pra gente lidar com coisas que vem acontecendo com a gente. É esse apoio, essa troca que é o que faz com que a gente sobreviva. Então, só quero agradecer a todo mundo mesmo que vem me ajudando, que vocês estão sendo incríveis, assim, diretamente e indiretamente, né? Porque existem diversas formas de auxílio. Então, tem gente que tá me ajudando e nem tá sabendo. Mas tô agradecendo também, né? Enfim, hoje eu resolvi até, né, gravar num lugar diferente, aqui sentada de boa. Por quê? Primeiro motivo, o meu negocinho lá, meu apoio, como que eles chamam? O suporte para celular quebrou, né? E aí não dá pra ficar pendurando, eu fiz umas gambiarras esses dias aí, mas é meio complicado. E aí agora eu vou precisar comprar um outro no metrô. Não, mentira, a gente não faz essas coisas. Ou aceito presente de Natal, ou presentes de coração, né? Enfim, espero que até o próximo vídeo eu consiga um novo ou não, enfim, é isso, né? Como vocês sabem, eu vou gravando de acordo com o fluxo. E hoje o tema vocês já viram, né? É mãe solo. Eu venho falando isso porque eu falei muito dessa questão de relacionamento abusivo, de empoderamento feminino. Não tem como falar de tudo isso sem falar de mãe solo, porque faz parte, muitas vezes, de um relacionamento abusivo e ou do empoderamento feminino. Porque a maternidade é uma coisa que as pessoas, nossa, oh meu Deus, colocam lá no céu como se fossem deuses ou semideusas, né, na verdade. Nossa, aí tem todas as crenças de julgamentos pesadíssimos, pesadíssimos, né? E a gente precisa lidar com isso. Então é muito interessante quando a gente pensa nessa questão, né? Primeiro que assim, a pessoa é mãe solteira. Cara, não existe mãe solteira. Até o Papa já falou isso, né? Vamos deixar claro, não existe mãe solteira. Porque, na verdade, mãe não é um estado civil, né? Mãe é um papel, uma condição, muitas vezes. Então não existe, mãe solteira, não. É mãe solo. Solo por quê? Mãe solo é qualquer mãe, tá? Não é mulher. Qualquer mãe que cuida de 80% a 90% da educação dos seus filhos. Seja ela solteira, casada, divorciada, viúva, noiva, não importa. Relacionamentos monogâmicos, poligâmicos, enfim, não importa. É aquela pessoa que é responsável pela educação do seu filho 80% a 90%, né? E isso pode ser de diversas formas. Muitas vezes as mães cuidam dos seus filhos, porque geralmente, né, teoricamente, na família tradicional brasileira, né, quem fica em casa cuidando dos filhos são as mães e os pais saem para trabalhar. Então eles passam o dia todo fora e quando chega, se é que chega cedo em casa, né, quer o quê? Descansar, dormir, etc. Assistir o seu futebol, né? E a mãe que continua cuidando dos filhos, né? Então, esse é o contexto de mãe solo. Então, na verdade, a gente pode perceber que a maioria das mães são mães solos, né? E aí que começa o caos, né? Nossa, meu Deus. Tiroteio e gritaria, como dizem. Enfim. Porque imagina, isso daí é obrigação, e que não sei o que, e aí já começa, né? Então, a gente já começa com esse negócio aí de definição, né? E quando a gente começa a definir, já vem essas questões de opressão. Que imagina, né? Imagina, você faz mais que a sua obrigação, você não é mãe? Cara, pelo amor de Deus, me ajudem. Então, né, assim, ultimamente eu venho passando por algumas questões, porque eu sou mãe solo, né? Enfim, pra quem não sabe ainda, né? De repente, tem como me conhecer agora. Sou mãe da Lara, maravilhosa, que tem 6 anos. E ela já participou de alguns vídeos. Pra quem não viu aí, né, tem os vídeos anteriores com ela. Tem alguns outros vídeos sobre essa questão de
de relacionamento abusivo, empoderamento feminino, então também dá uma olhada aí, né, que tem a ver com o tema que eu falei. E aí é isso, Lara, 6 anos, sou mãe aqui, né, tranquila, maravilhosa. E aí, cara, isso tá muito linkado com tudo que eu venho falando. Porque, na verdade, ser mãe solo é muita loucura. Não, vou fazer um momento de desabafo aqui, né? Eu tenho uma rede de apoio incrível agora, eu posso dizer isso, cara. Depois um dia eu faço um vídeo sobre questões de rede de apoio. Porque, na verdade, ser mãe não é fácil. Ser mãe não é lindo, como dizem por aí, com essa ilusão, sabe? Ser mãe é pesado, sim. Ser mãe é difícil, sim. Ser mãe, às vezes, é desesperador, sim. Porque a gente tá lidando com vida, ou vidas até, né? E aí a gente às vezes não sabe o que fazer, porque a gente não aprendeu aquilo, seja por qualquer motivo. E então, muitas vezes cansa lidar com seres humanos. Quem trabalha com ser humano sabe, quem não trabalha por opção sabe mais ainda. Então, não é essa beleza, ser mãe, é uma coisa plena, que somos seres. É incrível, sim. Né? Eu falo da questão ilusão. Ser mãe é uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. E olha que eu fui mãe de uma forma susto do universo. Eu falo que a Lara veio de uma forma inesperada. E aí eu tive que aprender a ser mãe. E a gente vai aprendendo a ser mãe sendo mãe. Então hoje eu estou aprendendo a ser mãe de uma criança de 6 anos. Quando ela nasceu, eu aprendi a ser mãe de um bebê. E conforme ela for crescendo, eu vou aprendendo a ser mãe de acordo com a idade dela. Porém, a gente não pode esquecer que as crianças são seres que já nascem com a sua bagagem. Dependente da religião que você acredita, enfim. Já são seres que nascem já com seu conhecimento. Então, a gente tem que entender que a gente não é proprietário daquele ser. A gente não sei lá, não só proprietário, mas a gente não controla aquele ser. Eu acho que o nosso papel de mãe ou de pai até, enfim, mas eu tô falando mais de mãe aqui, é orientar, é mentorar, é tentar enxergar e aprender também, principalmente ter muita humildade para aprender que juntos, né? Então, no meu caso, eu e a Lara, eu aprendo muito com ela, muito. Porque eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser um ser humano melhor, porque um amor é uma coisa incrível, é uma coisa surreal. E transborda, assim, de uma forma louca. Então a gente tá brigando, eu tô lá fazendo algumas coisas, né, pondo limite, fazendo aquilo que eu acredito naquele momento, e daqui a 2 minutos a gente já tá se amando. E tem coisas que ela fala que eu nem consigo brigar, porque, é dela. E aí não que são coisas assim, tá desrespeitando alguém, algumas coisas, mas muitas vezes ela tá brigando por aquilo que ela quer, então eu tô achando aquilo incrível, cara. Tipo, nossa, olha só, ela luta pelos direitos dela já com 4, 5, 6 anos. Olha que maravilhoso. Então eu vou brigar com isso por quê? Eu vou conversar e tentar fazer com que ela entenda que naquele momento não é possível, ou que sim, às vezes é possível. Porque às vezes a gente acha que tudo não, acha que a criança atrapalha, acha que isso, aquilo. E às vezes tá tudo na nossa cabeça, né? Essas questões, essas crenças todas. E aí, ser mãe solo traz um peso muito grande. Porque tudo é culpa e responsabilidade da mãe. Tudo vai ser. Então, se der certo, legal. Uhul. Agora, se der errado, né? Que der errado já é um termo, tipo, bizarro. Pronto, porque a mãe não deu educação. Porque não sei o quê. Porque olha isso também. Porque mãe solteira, né? Não vou falar mãe solo, vamos falar mãe solteira. Porque mãe solteira não é dá nisso. A gente ouviu esses dias, né? Aí, publicamente, pessoas falando, né? Que filho criado só pela mãe ou pela avó, né? Vira certas coisas, né? Então, até isso a gente tem que ouvir aí de formas públicas, de pessoas públicas. Então, tem toda essa questão. E isso é muito solitário, porque a gente não fala disso. A gente não fala para as pessoas sobre isso. Então, se torna uma coisa muito solitária. E aí começa a ser uma coisa muito sofrida. Então, por isso que eu vou falar mais de rede de apoio, mas essa questão da gente se unir. Já falei isso nos outros vídeos, nós mulheres se unirmos, que é aí que vai estar a grande sacada e salvação do mundo. Mas também a gente se olhar aqui e ver o quanto é difícil, muitas vezes, cuidar de uma criança. Porque a gente precisa demandar muita energia, muita atenção, muito, às vezes, esforço físico mesmo, né? E isso cansa. Mas imagina, se é mãe, não faz mais que obrigação. E isso tá linkado, né, com os relacionamentos abusivos também. Muitas vezes, porque por mais que o casal se separe, muitas vezes o pai, né, da criança acaba usando isso pra atingir a pessoa. Então, se é mãe, você não escolheu separar, se dane-se, o problema é seu. Mas eu não tô nem aí. Meu final de semana é obrigada por lei, então eu fico.
Tem uns que nem ficam, né, na verdade. A gente vê que tem pais que somem no mundo. Mas enfim. E aí, assim, não, vou fazer por obrigação. Você tá pedindo ajuda por quê? Você tá precisando sair? Você vai sair? Como assim você vai sair? Você não tem direito. Você não escolheu? A guarda não é sua? Então você tem que se virar, você tem que sofrer. Então eles acham, né, geralmente esses ex-maridos, né, abusivos, que é obrigação sua sofrer ali com a criança, entendeu? Então vai lá, faz a parte dele, alguns pagam pensão, outros nem tanto, enfim, vai lá, contribui minimamente, que é obrigação por lei, e o resto é seu, o problema é seu. Ah, não sei o quê. Porque imagina, né? Ah, você tá saindo, você tá fazendo tal coisa. Imagina, a mãe não pode se divertir, a mãe não pode beber cerveja, a mãe não pode sair, a mãe não pode namorar, né? Porque se começar a namorar, porque é um vagabundo, porque vai estar colocando um pedófilo dentro de casa, que é outro ponto que as mães sofrem, os pais não. Por mais que a gente saiba que não é regra geral, mas é outra coisa também que pesa. Ah, você vai pôr qualquer um dentro de casa? Isso que a gente só tá falando de, sei lá, de namoro, não tá falando de casamento. Ah, mas não pode. Ah, mas tá namorando? Imagina, você vai apresentar uma pessoa, você não pode fazer isso. Porque o que essa criança vai crescer? Com que mente essa criança vai crescer? Porque se você terminar um namoro, e começar a namorar daqui a pouco com uma outra pessoa, independente do tempo, porque você já não é uma boa pessoa, porque você é duas pessoas que você apresentou com essa criança. Entendeu? Então isso é muito feio. Porque imagina, né? Você acha? Mulher não faz isso. Mãe, então, não pode fazer isso. Mãe é um ser intocável. Então eu acho que a gente precisa repensar, né, tudo isso, né? A gente tem que ver o que realmente faz sentido para cada um, né? Porque muitas vezes nós, antes de ser... Muitas vezes não, na verdade, nós, mulheres, antes de sermos mães, nós somos mulheres. Então nós temos todo o direito de fazer o que a gente quiser. Trabalhar, não trabalhar, trabalhar em casa, trabalhar fora, escolher trabalhar viajando, ter namorada, não ter namorado, namoradas, enfim, ter tudo isso. Isso é muito interessante, né, da gente pensar também do trabalho. Porque se você trabalha o dia todo e não vê seu filho, porque é um absurdo. Você tem a guarda do seu filho e da sua filha, mas você passa o dia inteiro fora trabalhando. Porque isso é um absurdo, você não dá a atenção necessária. É filho que vai ficar socado no colégio, é filho de vó, né, ou filho de babá. Agora, se você não trabalha ou dá algum jeito de estar mais perto, porque não quer nada, quer viver de pensão, né? Porque, você não quer nada na vida. Imagina, você não tá fazendo nada, porque, não quer saber de nada, quer ficar o dia inteiro dormindo e ainda só com a criança na escola para você ter seu tempo de descanso. Então, é tudo isso que a gente ouve. É todas essas coisas que a gente ouve. Então, será que não tá na hora da gente acordar pra vida? E, pelo amor de Deus, vem pensar tudo isso? Será que não tá na hora de nós mães começar pelo menos a acolher a outra mãe quando uma criança tá desesperadamente chorando? E tipo, mano, a mãe tá cansada. Ela tá ali passando todo o tempo dela. Todo o tempo, digamos, tipo, que deveria ser do pai também, teoricamente, estar ajudando, enfim. Ela tá desgastada? Será que a gente não pode olhar para aquela criança, por mais que a gente não consiga ainda conversar com aquela criança, a gente não tem aquela intimidade, mas será que a gente não pode acolher aquela mãe daquela criança, aquele choro? Porque na verdade quem precisa ser acolhido é a mãe, não é nem a criança, sabe? Será que não tá na hora de a gente olhar e tentar ajudar, ou tentar de repente na medida do possível? Eu fico com seu filho, vai lá brincar, né? Geralmente eu estou participando de lugares em que a gente se cuida, né? Então, às vezes eu tô com a Lara e às vezes, cadê a Lara, né? Assim, dentro de lugares e tal. Eu sei que alguém tá brincando com ela, eu sei que alguém tá ajudando, sabe? Então, será que a gente não pode fazer isso, né? Vai lá ouvir, sei lá, eu tô num encontro, numa palestra, tem criança. Eu fico aqui brincando, vai lá assistir, prestar atenção um pouco, porque a gente não consegue literalmente prestar atenção nas coisas 100%, né? Quando a gente tá com as crianças. Então, vai lá um pouco você, quer ir no banheiro, vai. Será que a gente não pode, né? Levar esse trabalho, assim, esse cuidado, esse apoio, e pra ajudar de verdade. Será que a gente não pode parar de criticar? Será que a gente não pode parar de encher o saco? Adoro. Sei lá, mano, sabe? Às vezes ficar quieto já é um favor que você faz pra humanidade, assim, que, pelo amor de Deus, sabe? Repensar suas crenças e parar de criticar e julgar o coleguinha é um trabalho voluntário, mundial, que você faz, que você nem imagina, né? Então, assim, não sei, sabe? Eu fico pensando nessas questões de quanto tudo tem interligado, né? O quanto ser mãe solo, o quanto a questão desses machismos, dos pré-julgamentos que tem contra as mulheres e contra as pessoas e famílias,
o quanto isso é difícil. Eu sei que existem pais que são incríveis, eu sei que existem pais solos também, mas a questão não é essa, né? O que eu venho puxar aqui são coisas que eu vivo e coisas que as pessoas ao meu redor vivem. Então eu penso muito nisso. Será que não tá na hora de a gente parar pra pensar, né, no que acontece? Parar de julgar? Porque não é fácil lidar com crianças e, somos maravilhosos e a gente não sabe tudo. Então a gente vai aprendendo, vai fazendo o nosso melhor. E se a gente faz aquilo de coração mesmo, se a gente faz aquilo, olha, hoje eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu podia e tá tudo bem, vai tá tudo bem, né? Depois, o futuro que vai acontecer com essas crianças, a gente não sabe, né? Não faz parte da nossa vida, do nosso controle isso. Então eu acho bem legal essa reflexão aqui, né? Eu resolvi fazer esse vídeo porque algumas pessoas também pediram. E eu falei, não, com certeza, já tava na minha listinha lá, já há um tempo. Eu falei, acho que a gente precisa falar disso agora, né? Vem acontecendo coisas comigo com a Lara incríveis. E é muito visceral. E é muito momentâneo. E é muito ali, aqui, agora. É no presente, não tem como pensar, a gente conversa sobre isso depois, sabe? E a gente, graças a Deus, tem uma coisa muito boa, um vínculo muito bom, então eu consigo ir fazer o que eu acho que é melhor. E sem culpa, sem medo, sem julgamento. Apareceu muito isso, sempre apareceu muito isso no começo, mas eu fui vendo que, não me trazia nada ter culpa e julgamento. Acho que a questão é que a gente realmente acredita, a nossa consciência e fazendo de coração. Então, mamães solos, amo vocês, estamos juntas, firmes e fortes. Vamos conversar, vamos trocar, vamos desabafar uma com a outra pelo menos. Se a gente não pode, de repente, deixar no filho uma com a outra, fazer esse rodízio às vezes, para nossos descansos merecidos, seja o que for que você precisa fazer, se é pra trabalho, se é pra dormir, se é pra namorar, se não é pra não fazer nada, se é, sei lá, não importa, né? Todo mundo merece todos esses tipos de momentos. Então vamos aí, né? Se vocês estão vendo de outro lugar, de outra cidade, que eu sei que tem algumas pessoas que assistem, e conseguirem criar uma rede de apoio, de repente, disso, de conversar sobre isso, de falar sobre o tema, estamos juntas também. Façam isso, compartilhem esse vídeo. Estamos aqui para isso, pra gente limpar todas essas crenças, esse caos todo, pra gente repensar em tudo e ver o que faz sentido pra gente e a gente seguir, né? Pra gente fazer o melhor pra gente e o melhor para os nossos filhos e filhas e enfim, né? Porque no fundo a gente sabe que nós mães, se a gente de verdade, no fundo do nosso coração, pudesse, a gente teria milhões de filhos. A gente sabe que a gente teria bilhões. Mas por questões óbvias, lógicas e racionais, a gente tem né? Enfim, né? Mas a gente sabe que ser mãe é uma bênção. Então, vamos, né, se permitir isso. Ser mãe, ser seres humanos, pra todo mundo ficar bem sempre, tá bom? Beijo, beijo, estamos juntos e juntas sempre. E é isso. Compartilhem, comentem, dê likes, porque eu amo vocês. Beijos.